Será que eu posso? Será que eu mereço isso? Trabalhar com uma coisa que eu gosto, assim, né? Que é uma brincadeira para mim, será? Oi, gente! Estamos aqui hoje para mais um podcast do Papo de Quinta. Meu nome é Juliana Zaganelli, eu sou diretora de comunicação do Papo e sócia da Simpler, uma empresa voltada para a propriedade industrial. A gente faz marca, acompanhamento de desenho industrial, monitoramento, consultoria, tudo voltado para a parte criativa. Bom, para quem está chegando agora, o Papo de Quinta, ele é um grupo voltado para o fomento da liderança feminina aqui no estado do Espírito Santo. E a gente visa conectar mulheres, conhecer histórias de mulheres e criar aí laços, seja no mundo profissional, mas também pessoal. E eu tô aqui com duas hosts amigas minhas, também diretoras do Papo de Quinta. Então, Tamires, se apresenta aí pra gente. Ei, gente, eu sou a Tamires, faço parte da diretoria administrativa financeira do Papo e sou fundadora da Conta Grana, que é uma empresa que presta assessoria financeira e estratégica para pequenas e médias empresas. Estamos com a Nina também, né? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Nina. Eu sou advogada, sou sócia do Guido Cortes Advogados, trabalhamos com direito empresarial, foco em direito tributário e societário. E hoje estou com a honra de apresentar a nossa convidada, a Ada Mota, fundadora da Adicus, uma das maiores indústrias de dermocosméticos do Brasil. A Adicus hoje produz mais de 2,8 milhões de produtos por ano. Tem mais de 250 tipos de produtos diferentes, emprega mais de 2.500 pessoas e tem 150 lojas espalhadas pelo Brasil. Ada, os números não mentem, né? Você, sem dúvidas, é uma empresária de sucesso. Queria que você começasse se apresentando e contando como começou essa trajetória de sucesso. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui. E eu espero ser útil e poder passar alguma mensagem para a vida de vocês. Eu sou Ada Mota, farmacêutica, empresária, mãe de 4 filhos, 2 netos, uma netinha aí a caminho. E tive a oportunidade, logo no início da minha história, em fazer um mestrado em dermofarmácia e cosmetologia na França, que é onde essa ciência estava começando. Fiquei quase 4 anos lá. E quando voltei ao Brasil, eu me associei a Maria Helena Ottoni, e nós, durante 15 anos, fomos sócias da Farmaderm, que é uma farmácia de manipulação super reconhecida pela qualidade, pela competência, e até hoje grande parceira minha aqui no estado. Com 10 anos de Farmaderm, de sociedade, né, nós descobrimos que nós precisávamos registrar os produtos que nós já tínhamos no PDV, no ponto de venda. Porque mesmo na Farmaderm eu já tinha uma oferta de produtos para serem utilizados independente da manipulação. A Anvisa ela tem critérios bem rígidos para produtos industrializados, produtos que são expostos e que tem que ter um tempo de conservação, tem que ter um controle de qualidade, que a farmácia não exige. Então, nós, com 10 anos de Farmaderm, de sociedade com a Maria Helena na Farmaderm, nós fundamos a Adicus. E durante 5 anos fomos sócios ainda, nas 2 empresas. Só que houve um momento que a gente teve que se dividir, porque as 2 empresas precisavam de um empenho, maior, as 2. E Maria Helena tinha 2 filhos já trabalhando nessa época. Então nós combinamos, ela revendeu meus produtos inicialmente aqui na cidade, no estado, porque já tinha em Linhares. E a Adicus começou a trabalhar intensamente o público profissional. Aí eu digo profissionais medicina estética, mesmo dermatologia, estética, que foi um grande apoio no início, porque nós
tínhamos produtos industrializados. Então, mesmo na Pharmaderm, a gente oferecia a segurança de um produto que tinha um registro da Anvisa, que já tinha um controle de qualidade, que pudesse ser revendido com segurança, porque tem um prazo de validade maior, né, de 2 a 3 anos. Então, tudo isso facilitou muito esse começo da Adicus. Nós trabalhávamos muito por televendas, porque isso já tinha dado certo na Pharmaderm. Nós tínhamos um televendas muito ativo, que naquela época já era responsável por um faturamento de uma farmácia grande, de um PDV grande. E nós começamos também da seguinte maneira: eu fazia palestras, levava sempre alguma profissional comigo que aplicava o produto. Então, eu era convidada para fazer palestras em vários locais, para diversos públicos profissionais. E nessa palestra a gente tinha, e tem até hoje, assim, tudo que a Adicus faz, a gente tem um compromisso de ensinar. Metade do tempo eu ensino, né, qual é o problema e como é que você mapeia todos os fatores que atuam sobre esse problema, para que quando você usa o produto, quando você escolhe o produto, você saiba por que você está escolhendo esse ou esse princípio ativo. Então, essa é a parte farmacêutica que a Adicus é responsável. Mesmo o nosso treinamento atualmente, né, para toda a rede de vendedores, se baseia nisso, né, conhecer profundamente o problema para que você possa oferecer o melhor dentro do que a gente tem. Isso é uma realidade, porque eu estava comentando com a Ada antes da gente começar a gravação que eu fui numa das lojas da Adicus outro dia, fiz um tratamento e a vendedora, assim, ela me explicou tintim por tintim, por que ela estava usando tal coisa, porque minha pele estava mais seca. Ela falou assim, você precisa de uma hidratação mais profunda, foi explicando cada ativo. Então, assim, é muito legal isso, didático, né? De você passar para o cliente e também para os profissionais. Eu acho que provavelmente tem muito a ver com o sucesso da Adicus, essa construção dos profissionais que compram o produto junto com a empresa, né? Não é à toa que se consolidou também, né? A Adicus é referência nos produtos de profissionais liberais, enfim, né? Tem como referência mesmo, um produto profissional. Então, realmente se faz jus à questão da capacitação, a ida às palestras, né, a explicação. Isso tudo acaba tendo bastante sinergia com quem está aplicando, né? Faz total diferença, assim. Então, é muito bacana, mas eu queria puxar um pouquinho, Ada, para entender como que foi a sua saída daqui do Brasil. Como que foi isso, assim, esse processo? Você já tinha isso em mente? Já era uma vontade sua de conhecer como se dava esse mundo, né, da manipulação, da construção, da criação de produtos? Como que foi esse passo para sair do Brasil e ir para a França? Você já tinha essa ideia ou foi uma ideia que foi construída aos poucos? Como que foi, assim, esse processo para você? Bom, eu digo que assim, minha vida é cheia de momentos decisivos, porque eu fui para a França com uma bolsa de estudos de virologia. E quando cheguei no Hospital São Vincent de Paul, onde eu faria esse estudo, eu fiquei muito impressionada, porque eles já trabalhavam com vários vírus, né, assim, de uma forma muito profissional. E o laboratório parecia uma nave espacial. Aí eu olhei e falei, gente, assim, quando é que eu vou poder empregar isso em Vitória? Mas era o que eu tinha bolsa né, que eu tinha recebido a bolsa. E na faculdade eu sempre gostei muito de microbiologia. Eu fiz faculdade aqui em Vitória, então a gente tinha como especialização análises clínicas. Mas toda vez que eu saía daqui de Vitória, porque existiam muitos simpósios naquela época para estudante, aí eu falava, não, já que eu estou saindo, eu vou me divertir. Eu fazia todos os cursos de cosmetologia, porque para mim era assim, extensão das preparações que eu fazia e aplicava nos meus irmãos quando eu era pequena no quintal lá de casa, sabe?
Era o que você assim, amava já, era, né? é, Já tinha essa paixão eu aplicava pela... abacate na cabeça deles assim, mamãe ficava arrepiada, né? Fazia uma porção de coisa, tudo que eu podia eu aplicava nos meus irmãos, porque eu sou a mais velha e tinha 5 para baixo. Então você imagina o que esses meninos passaram. Mas, então, para mim, a cosmetologia era uma fantasia. Só que estando lá, eram férias ainda, né? Eu fazia curso de francês, já tinha feito aqui na Aliança Francesa, e à tarde eu ia para o Instituto Pasteur, que tinha um curso de virologia, de fungos, né? E junto com uma farmacêutica, que eu já conhecia, nós fomos visitar a Faculdade de Farmácia Paris 5, que é ali no centro de Paris, ali no Quartier Latin. E chegando lá, comecei a visitar, era férias também, eu comecei a visitar os departamentos e nós encontramos a chefe do departamento de dermofarmácia e cosmetologia, a Madame Polman, era uma mulher bonita, sabe, assim. E ela por acaso estava lá, começamos a conversar, ela me mostrou o departamento e falou, olha, eu tenho pesquisadores de vários países e não tem ninguém da América Latina, nunca tive ninguém da América Latina aqui no meu laboratório. Você não teria vontade? Eu falei, olha só, eu fiz análises clínicas e eu não me preparei para a indústria, eu não sei se eu teria condições de fazer isso. Ela falou, se você quiser eu te preparo durante 1 ano, no final do ano você faz uma prova, e se você passar, você faz pesquisa aqui comigo e você pega esse início do Dermocosméticos, que tinha um curso que levava ao mestrado, tinha uma preparação e depois um mestrado. E aí você começa e faz isso aqui. Você sabe quando passa uma oportunidade assim que você fala, gente, será que eu posso, será que eu mereço isso, trabalhar com uma coisa que eu gosto, assim, né, que é uma brincadeira para mim, será? E aí eu lembrei daquela história do cavalo, né, quando passa a oportunidade, eu fiquei assim, na minha cabeça, passou assim, em frente às minhas... Passa uma vez só. Passa uma vez só, aí eu falei, eu aceito. Nossa, e perdi a bolsa, e sabia do risco, porque se eu não passasse na prova também eu não seria aceita. E graças a Deus foi um ano que eu estudei muito, mas sabe o que é estudar muito? Me lembro uma vez eu estava em casa e tinha um casal amigo nosso que foi lá me visitar. Eu não podia parar de estudar, Eu fiquei quieta, assim, para eles não saberem que eu estava em casa, porque eu não podia parar, assim, não podia ter nenhum barulho, não podia ter nada, porque eu não tinha como parar de estudar para atender aquelas pessoas que são chance, queridas. né? Se não desse todo o suor ano para poder se preparar, né? Não teria outra chance. Mas, graças a Deus, valeu a pena, porque aí eu tive essa oportunidade, defendi minha tese e voltei para o Brasil. E foi o início aqui também, o que coincidia também com o início da farmácia de manipulação. Entendi. Não tinha, assim, eu aqui em Vitória, né, qual a chance que eu teria de montar uma indústria aqui, sozinha, né, no início, assim, voltando para o Brasil, procurando pelo metrô. Então, voltando para Vitória, né, cadê o metrô? Sim. Então, foi um começo que eu achei que... Foi desafiador, mas também trouxe muita inovação, né? Muita inovação. Querendo ou não, você acabou estando à frente aí do mercado, e de um mercado que tinha... que ia muito de encontro àquilo que você gostava. Então, acabou juntando o mercado que estava no início, que estava começando, ninguém sabia muito a respeito, com algo que você gostava e que estava nas suas mãos, né? Então... acabou unindo o útil ao agradável aí e alavancando a... Você acha que você fez farmácia por essa paixão, Ada, pela cosmetologia? Não, porque não tinha a mínima chance para mim. É mesmo? Assim, aqui, né? Tô vendo, a mínima chance que ela tinha. A mínima chance. Não, assim, aqui não tinha formação nisso. Eu cheguei até a ver no Rio. Se eu não tivesse ido para a França, eu teria ido para o Rio fazer farmácia industrial depois, né, uma pós-graduação em farmácia industrial, depois das análises clínicas.
Quer dizer, eu ia procurar de qualquer forma isso, mas teria sido de uma outra forma, né? Aqui no Brasil mesmo. Ada, quando você voltou para o Brasil, retorna para o Brasil e dá início aí, né, a Farmaderm, e depois vem com a Adicus, o que você entendeu aí desse processo que você passou, né, de retorno, assimilação do negócio e start do negócio? O que você pode resumir aí o que foi essencial para você dar esse pontapé, assim, de desafios, do que você encontrou e de suporte também para poder criar uma estrutura mínima para poder desenvolver os seus produtos e atuar no mercado? Só contextualizar um pouquinho do porquê dessa pergunta, né? O Papo de Quinta é um grupo de jovens mulheres, né? A gente tem aí na faixa de 25 a 35 anos. Então, a maioria está começando seus negócios, né? Quem é empreendedora está começando seus negócios. Então, acho que é um momento muito difícil, né? De você decidir, vou fazer, saber por onde começar, o que é necessário prezar nesse momento, né? Eu preciso me dedicar muito, mas preciso me dedicar muito a quê? Então, acho que tem a ver com isso, assim, né? Muitas das nossas conversas dentro do papo, né, a gente escuta muito assim, mas eu não tenho experiência o suficiente, eu não sei se contratar tal profissional para poder ajudar a estruturar esse negócio que eu tô pensando faz sentido nesse momento ou não. Não então, tenho dinheiro para contratar esse profissional, dinheiro para também contratar esse profissional. Fazer. Exatamente, você fica sempre nessa dúvida, né? Eu vou atrás de quais profissionais ou eu não vou, né? Eu acho que a gente acaba, de certo modo, né? Um pouco dessas indagações que a gente tem, de certo modo, é um pouco de crise de insegurança, né? Assim, será que eu sou capaz ou não de fazer isso sozinha? Porque, de fato, se a gente tem, né, a consciência de que a gente quer fazer aquilo e acredita naquilo que a gente está fazendo, a gente acaba dando um jeito, vai começando e depois vai se estruturando. Mas a gente fica com receio, né? Acaba que, às vezes, você fica assim, poxa, se talvez tivesse uma equipe, né, interessante que pudesse me dar mais segurança para eu poder começar já com uma base estruturada, aquilo que eu gosto de fazer, né, e aquilo que eu quero fazer, poderia ser melhor. Em termos de segmentação, de poder, né, dar continuidade àquilo de uma forma mais tranquila, né? E além disso, né, contribuindo com essa fala, quando a gente está no início do nosso negócio, a gente sempre tem algumas inspirações, né? A Adicus provavelmente é uma inspiração para muitas pessoas que estão começando na indústria farmacêutica. E aí, quando a gente olha para esses casos de sucesso, a gente não imagina tudo que foi necessário para chegar até lá, porque nenhum começo é fácil, né? Então, isso acaba gerando muitos bloqueios na gente que está começando, porque encontra diversas dificuldades. E aí é super importante para a gente ouvir que vocês também passaram por isso e que é uma fase necessária, né, para a gente. Então, saber quais foram seus desafios do começo e tudo mais também inspira muito a gente a não se abalar nos primeiros obstáculos, né? Eu acho que eu tenho que falar isso porque, assim, se você puder escolher uma coisa que você goste mesmo de fazer, é uma bênção. Porque aí é como se você se divertisse enquanto trabalha, sabe? Então, isso eu considero isso uma bênção. Então, sempre que você... sabe, porque eu acho que tudo, de qualquer forma, é como uma janelinha do Windows, sabe? Você entra, se aprofunda e vai sempre achar alguma coisa lá no fundo que te interesse e que faça você se desafiar. Porque o empreendedor, ele tem essa coisa, esse espírito aí que eu falo que é tipo o espírito do jogador, né? Qual é o próximo desafio? Qual é o próximo problema que eu vou resolver, né? Isso é um negócio sério, assim. Quando a gente não tem problema na empresa, a gente joga buraco, faz paciência, qualquer coisa para não perder o ritmo. Mas o que eu acho importante, né? Eu sempre, minha vida inteira, tive
tive ajuda, tive consultorias. O Sebrae, para mim, no início, na Farmaderm ainda, sabe que tinha aquele programa de qualidade total? São pessoas a quem eu tenho profunda, era o Álvaro Abreu, o Denilson, que eu tenho profundo respeito, né, e agradecimento, porque você começa a ter assim, o mínimo de instrução mesmo, né? Porque assim, a pessoa às vezes tem vontade, mas ela não sabe como fazer um preço para cobrir todos os custos fixos. Ela não sabe o básico, assim, né? Então, às vezes, vende, acha que está ganhando dinheiro, mas não sabe o outro lado, quanto eu estou gastando, quanto me sobra. Então, essas noções empresariais, né, assim, iniciais, elas são obrigatórias em quem começa o negócio. E não é só em quem começa o negócio. Eu acho que essa educação financeira deveria estar em todas as escolas. Exatamente. Né? Porque o médico que se forma e não sabe qual o custo fixo. Precificar serviço, né? A gente tem muita dificuldade em precificar a nossa hora de serviço. Pois é, então assim... está aí para isso, hein? Olhar no mercado, mas é verdade, vocês não têm ideia da importância que isso tem, sabe? Porque faz, às vezes, diferença se a pessoa não tem um espírito assim muito obstinado, ela às vezes desiste, porque ela toma um caminho errado e não sabe por quê. Além de que tem muitos recursos que são finitos, né? Às vezes você começa investindo toda a sua economia da vida no seu negócio e não consegue gerir. Se você tem muita competência técnica no que você está se propondo a fazer, mas você não tem as competências de gerenciar, né? Tudo que está ali, que o empresário tem que gerenciar todos os dias, né? Todos os dias. Então, esse papel é muito fundamental. Conhecer e ter complementos. No início também, a gente não tinha dinheiro para pagar bons profissionais. A gente tinha uma pessoa na Farmaderm ainda, né, a Marluce, que acho que ainda está até hoje na farmácia, mas ela era a pessoa que fazia o financeiro, né, fazia o caixa, na verdade. Mas ela tinha noções básicas de contabilidade para guiar, porque, imagina, éramos duas técnicas. E depois, mesmo na Adicus, eu sou técnica e eu tive que escolher, por exemplo, saber o que eu faço de melhor produto e marketing, porque eu sabia o posicionamento da empresa, eu sabia o que eu queria. Então, eu sempre tive pessoas que fizessem todo o administrativo financeiro. Eu acompanhava, mas gente, mas é bom até assim, deixar todo mundo muito à vontade, porque eu tinha falta de ar quando faltava dinheiro. Na empresa, às vezes, você, quando está começando, às vezes você faz uma precificação errada. E eu me lembro que no início, né, do Sebrae, a gente queria, eles queriam, assim, o pessoal queria fazer uma precificação como é de mercado, assim. Só que eu tinha uma pessoa que comprava de mim de Brasília, uma distribuidora que ainda é minha franqueada, e eu só prestei atenção, assim, quando ela comprava muito, eu ficava sem dinheiro no final do mês. Então eu tinha que torcer para ela não comprar. Eu falei, gente, alguma coisa estava errada nisso aí. O que é isso? Assim, para vocês verem. Aí nós falamos o seguinte, bom, vamos dividir o custo da empresa e o número de produtos, e tem que se pagar, no mínimo tem que zerar. E dividimos pelo número de produtos produzidos, sabe? Assim, um custo, uma coisa muito básica, mas que foi necessária porque a gente não tinha ainda condições, mesmo na Adicus, eu digo assim, de saber, né, como fazer uma precificação adequada. Então, até essa flexibilidade mesmo dos consultores, de saberem, bom, Ada, agora a gente não tem como medir hora homem, né, de trabalho, para fazer um custo de produção, tudo direitinho como manda a cartilha, mas como é que você, pelo menos, se salva disso, né, de não ter dinheiro no final do mês para pagar funcionário. Então, esse acompanhamento flexível dos consultores também é muito importante, sabe? O tato, né, de saber o momento também, porque não adianta ir para um caminho que é o correto se dentro do seu braço aquilo não cabe, né? Naquele momento não cabe isso. Então, saber também, ter sensibilidade de saber agir, né? Por mais que naquele momento não seja
o 100% certo. Mas é o que dá para você salvar, para você não fechar. Exatamente. Não é para você não fechar e continuar crescendo. Então, acho que a vida inteira, a gente sempre teve consultorias. Depois disso, eu tive o Sebrae, depois a Dom Cabral, com o PAEX, que durante muitos anos, enquanto isso, entre um e outro, eu tive uma pessoa que era um consultor financeiro, Lastênio, Bongestab. Então, assim, eu sempre tive pessoas que me orientaram para que a gente pudesse sobrar dinheiro no final do mês, para a gente reinvestir, para crescer, assim, foi isso. Para ter condições, né, de ser a empresa, da empresa poder caminhar, né, de algum modo. Exatamente. Uma coisa que a gente conversou no encontro que você participou do Papo, inclusive eu esqueci de falar isso na sua apresentação, né, que a Ada já foi a um encontro do Papo e até hoje ele é um dos encontros mais comentados, então obrigada por ter aceitado um segundo convite, né, para estar com a gente. É um prazer. Eu lembro que você comentou sobre a importância de ter descoberto aquele teste de perfil. Foi mesmo. O DISC, né? Que cada pessoa... tem o DISC, tem o Profiler também, acho que tem diferentes testes que indicam mais ou menos a mesma coisa, que cada pessoa tem um perfil diferente, né? Algumas são mais analíticas, algumas mais executoras. E aí você disse que quando você descobriu isso foi uma virada de chave também, né? Porque a gente às vezes se culpa por não saber tudo, né? Eu não dou conta de fazer tudo. Eu não sei, não entendo direito de financeiro, não entendo... Aí, quando eu descobri, foi até graças a uma pessoa de RH, a Juraci Magalhães, é uma pessoa que tinha uma empresa de RH, e ela já faleceu, mas ela me apresentou o DISC, inclusive comprou um livro para mim, e tem se vocês entrarem no Google, procura lá o que é DISC, que eles ensinam de forma muito rápida, que é assim, você tem o perfil de desenvolvimento, que é, por exemplo, quem é praticamente só D, que é o D, é o DISC, né, o nome do negócio. D, é a pessoa que tem foco para começar do zero e ir para frente. Para executar. Né? Depois tem o I, que é a pessoa que tem carisma, que tem interpessoalidade, a pessoa tem facilidade de se comunicar, de convencer. Depois tem o S, que são pessoas que sabem pegar o processo e ir aprimorando o processo, né? Então elas sabem fazer o dia a dia. Mais estratégico, né? Talvez. Mais estratégico, né? Fica mais no back. E depois tem o C, que são as pessoas que são detalhistas e são geralmente os financeiros, né? Que o C é controle. Quando você tem na empresa essas quatro letras, esses quatro elementos, ou alguns perfis que se encaixam, é ótimo. Porque alguém vai na frente, aí quem vai na frente, geralmente não calcula muito quanto vai gastar. Aí, vai só cortando mato, né? Vai só cortando mato, ir na frente. Vai desbravando. Vai desbravando. Só que às vezes não sobra, né? Se a pessoa foi sozinha e ninguém tiver puxando ela, puxar, não sobra nada, né? Você vê, são os tal dos voos de galinha, né? Os grandes empreendedores, mas que não conseguem dura 5 anos, né? Não conseguem, porque às vezes são muito impulsivos, também não dão confiança para quem está falando lá atrás, ó, pelo freio, segura agora. E perde a constância, né? O equilíbrio ali do negócio. Perde. Então, eu acho que é bom a gente... Entrem lá no Google, se interessem, porque assim, é uma forma de você ficar bem com o que você e procurar perfis complementares, porque eu acho que isso é o mais importante. Aí, gente, fica a dica aí, tá? Para saber quem você é, entra lá no Google, coloca DISC, entenda seu perfil. É até legal para fazer na empresa. Para você se autoconhecer também, né? Se você tem um sócio, faz os dois o teste, é muito bacana. Sim. Você se conhece muito fazendo esse teste também, é bem legal. É legal e também mesmo. Se você está procurando mais pessoas para sua equipe, né, para sua equipe, para formar um time e um time que se complemente, né? Tem inclusive online esse teste, tá? Tem você pode mesmo. fazer com você, né?
Vários franqueados meus fazem. Muitas empresas de RH que fazem seleção, né, contratação, usam inclusive essa ferramenta na hora de selecionar os candidatos. É verdade. E já aproveitando assim que a gente está nesse gancho de entender as nossas limitações, né? E saber que a gente não tem como dar conta de tudo, como que foi para você essa vida de ser empresária, de ser mãe, de ter todos os papéis, né, que uma mulher desempenha normalmente e levar assim de uma forma mais leve também, né? Mãe de 4, né? Mãe de 4, tem essa observação. Eu tive meus filhos, fui mãe mais tarde, né? Fui mãe, depois que eu terminei toda a minha formação, voltei para Vitória. Aí tive o Vitor, depois eu criei um irmão para o Vitor, aí tive o Lucas. Porque é sempre assim, né? A gente tem o primeiro, eu não vou deixar essa criança sozinha. Tem o Lucas. E aí depois vamos ter o terceiro e vieram 2. Surpresa! Então, assim, tive meus 4 filhos. E quando eu comecei a Ádicos, os meus pequenos, naquela época, tinham 3 anos, os gêmeos. Então, era realmente um desafio. E eu sempre falo assim, que bom desafio, porque quando você tem 4 filhos em casa, é uma beleza, uma alegria, assim. Se vocês terem ideia, o pediatra receitou um cachorro, de tanto que eles brigavam já não entre eles. bastava. Não, mas é porque de tanto que eles brigavam entre eles, o pediatra falou, compra um cachorro, a gente comprou um Basset Dachshund, porque aí eles interagem com o cachorro, tira um pouco a tensão entre eles, sabe? Então, vocês imaginam, aquele bolinho ali o tempo inteiro. Já deixei de fazer muita viagem para congresso, porque na véspera descobri que o menino não estava bem. Uma vez eu estava com passagem comprada, aí descobri que o Lucas o meu segundo filho, estava com hepatite A, tinha pego na praia, porque ele estava indo à praia de manhã. Bom, aí não vou, né? Então, tem várias situações que te limitam. Né, filho doente, você leva ao médico, né, então você que acompanha. Mas eu sempre tive equipe na minha vida inteira, gente, assim, é isso que eu falo, a gente não vive sozinho, isso tanto no plano profissional quanto pessoal. Rede de apoio, né? É uma rede de apoio, isso é importantíssimo, porque você quer que os filhos fiquem bem assistidos. Então, eu não vou nem falar disso, porque eu brinco que eu só não consegui fazer isso no casamento, porque não deu muito certo. Mas algum pratinho tem que cair. Algum prato cai. Mas não é sempre, né? Acho que a gente pode muito bem conciliar. Na época eu não consegui, mas graças a Deus. Mas você equilibrou 2 muito importantes, que são os filhos e o seu profissional. Então, isso mesmo. Mas é isso que eu chamo a atenção. Então, por exemplo, quando as pessoas perguntam como é que você dava conta de trabalhar com 4 filhos? E eu digo que graças a Deus que eu tinha um trabalho, porque eu, assim, em casa, né, era empregada, era faxineira, era pessoa que brincava com os meninos, babá. E quando eu ia para o trabalho, para mim é como se fosse assim, voltei a ser eu mesma, sabe? A válvula de escape. Era uma coisa assim, ai meu Deus, aqui sou eu, Ada, mulher, profissional. Então eu trabalhava meio expediente, tive essa chance, né, de trabalhar meio expediente. De manhã eu levava todo mundo para natação, para o judô, ficava por conta. E voltava para casa, 1h da tarde eu ficava até às 6. Então, era a hora que eu podia fazer o que eu gosto, né? Assim, de pesquisa, formulações e todo o trabalho que naquela época, nessa época deles muito pequenininhos, foi entre a farmácia e a indústria. Então, para mim, era uma válvula de escape, realmente. O poder trabalhar era uma válvula de escape. Foi num momento bem importante, né, dessa transição. Foi, muito importante. E era meio que o começo da indústria, né? Você falou que foi entre a farmácia e a indústria. Os pequenos tinham 3 anos. Então... O que mudou, né? Na indústria,
eu era mais requisitada para trabalhar, para viajar, porque eu era convidada para palestras no Brasil inteiro. E essas palestras eram uma oportunidade de conhecer profissionais que queriam revender a Ádicos. De apresentar, né? Apresentar, e deixava sempre alguém que se interessasse, ou uma professora do Senac, ou um profissional que tivesse uma veia mais comercial. Alguns, inclusive, estão comigo até hoje, se tornaram franqueados, a família toda está no negócio. Mas começou com uma profissional, uma pessoa, geralmente eram mulheres também. Elas assistiam a palestra, se interessavam pelo produto, eu começava a vender por telefone para elas, e elas revendiam. Então, isso também foi uma forma de divulgar a marca, Sim. já que a gente começou com muito pouco dinheiro, realmente, muito, né, assim, investimento muito ali do dia a dia. Sim. E o primeiro dinheiro que eu realmente captei foi até no Bandes, né, que eu acho assim, excepcional, né, o propósito do Bandes. O primeiro dinheiro foi para fazer um produto virar carro-chefe. Pra vocês terem ideia, era assim, o que eu entendia, né, de economia, eu queria um carro-chefe de qualquer maneira, eu queria criar um carro-chefe, que me disseram assim, isso faz você se dedicar a um produto, e aí a marca fica conhecida por esse produto, sabe? Porque realmente é mais fácil isso do que você fazer uma linha ser conhecida. E aí me deram essa dica, eu fui atrás de fazer um carro-chefe. O primeiro produto foi o Reduxel, que é um produto para celulite, existe até hoje. Eu digo que os produtos eles vão se modernizando. Sim. A Ádicos faz 30 anos esse ano, e durante o ano nós vamos ter alguns poucos produtos, mas assim, que estão sendo remodelados e que existem desde o início, desde essa época. E o Reduxel é um deles. Então, a gente trouxe o Reduxel e pegamos, então, o dinheiro para capacitar a indústria para que pudéssemos produzir uma quantidade maior. E fizemos toda a operação comercial. Eu tinha uma pessoa forte comigo, comercialmente muito forte naquela época, e a gente fez esse trabalho e foi um dos inícios, assim, né, de fazer o Reduxel ser conhecido. Aí fizemos o primeiro comercial na TV. Que legal. O comercial a gente tinha pouco dinheiro. Foi a Criativa que fez, aí eu me lembro que a gente tinha muito, assim, não tinha verba. Então eles tinham que fazer um comercial muito rápido. E aí, talvez as mães de vocês lembrem, não sei, porque foi um comercial muito bem bolado, ele tinha 15 segundos. Mas ele começava assim, no escuro, com alguns murmúrios. E aí, no meio do comercial, ela falava, pare de namorar no escurinho. Aí acendia, use Reduxel. Que legal. Muito bom. Muito boa sacada. Uma sacaria Certeiro, né? ficou bem bacana, sabe? Sim. E o produto realmente começou a ser reconhecido e foi importante realmente para a gente, sabe? Além dos filtros solares, que a gente sempre se dedicou, prevenção do câncer da pele, que é uma coisa que a gente já fazia desde a farmácia, a Ádicos continuou fazendo. A gente já percebeu que ela ama o laboratório, né? Criar produtos e melhorar os produtos. É a sua paixão, né? É a sua paixão. É a minha paixão, criação, mas a gente tem né? uma equipe muito boa, tá? Agora a gente tem uma equipe... eu praticamente experimento todos os produtos, em todas as fases. Mas eu tenho uma equipe assim, muito profissional, de profissionais que vieram de outros laboratórios grandes, sabe? Tem gente da La Roche, tem gente que veio da Espanha, que está comigo agora também desenvolvendo produtos, da Esgin. Então, a gente está agora com uma equipe muito profissional e que oferece uma segurança muito grande. De todos esses produtos aí que a Ádicos criou, qual que é o seu xodó? Gente, meu xodó. Tem tanto xodó. Você quer saber, assim... Porque cada Qual foi o mais marcante, sabe que talvez? Assim, o Reduxel foi marcante, Foi marcante, porque foi né? criado para isso, sabe? Sim. Foi feito para isso. Então, ele foi um início, assim, vamos criar um carro-chefe. A gente nunca faz isso, o mercado que escolhe, né? Sim. Mas a gente não tinha, no mercado não escolheu, a gente foi lá e fez. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem que ter, às vezes, essa leveza de experimentar. Se dá certo, se dá errado, você experimenta, né? Com Várias certeza. coisas deram errado. É só não desistir e só não embora por desistir. aqui. Nesses 30 anos aí, né, a Ádicos está fazendo esse ano,
qual é a sua expectativa e a perspectiva da Adicus para os próximos 5, 10 anos aí? O que você espera da Adicus? Bom, atualmente, para fazer planejamento, acho que só em multinacional consegue falar em 5, 10 anos, tá? Porque a não ser que tenha uma bolinha de cristal, né? Porque, olha, a gente já tinha feito um planejamento o ano passado, até quando fizeram a entrevista, né, do jornal, mas já estamos revisando o planejamento. Então, isso é muito dinâmico, tá? Porque no Brasil a gente tem que ter flexibilidade para se adaptar a N fatores. N fatores. E isso é importante. Assim, isso é fator de sobrevivência. Então, nós temos um plano de expansão, né, de lojas próprias, mas ele era um pouco mais agressivo e a gente está revendo agora. Vamos esperar para a gente ver um pouco o horizonte, sabe? Né? Porque ninguém está dando muito... Está tudo muito incerto ainda, né? De como vão ser esses então, próximos anos. A gente prefere ser mais conservador. Sim. Porque a gente põe essa rede de pessoas em risco, é muita responsabilidade, tanto o nosso franqueado quanto os próprios funcionários. Então, a gente está bem assim, mais segurando a onda um pouquinho. Observando o momento. Observando. Né? A gente tinha planos de começar um processo de internacionalizar, mas ele vai ficar mais para o final do ano, para começar algum movimento. Então, vamos assim, trazer produtos bacanas, porque isso já estava no nosso pipeline, já estão desenvolvidos. A gente precisa ter ideia, um filtro solar começa a ser desenvolvido no mínimo um ano e meio antes. Senão não dá conta de ter todos os registros, no mínimo. Então, assim, esses produtos que vão lançar agora já estão prontos há mais ou menos um ano e meio. Então, a gente já está com eles prontos, nós vamos lançar, né? E vamos desenvolvendo outras. Vamos fazer uma viagem para a Ásia, se Deus quiser, se der tudo certo, a convite do consulado, para ver o que tem, porque a Ásia é inspiradora, né, para esse tipo de produto. Algum país em específico? Nós fomos já para a Coreia. A convite também da Embaixada da Coreia. Fizemos uma viagem de negócio, visitamos indústrias, visitamos o mercado, porque lá, como tem um clima muito diverso, né, o verão é muito quente, o inverno é muito frio, você tem, além de uma profusão de marcas, você tem produtos de todos os tipos, para periolose, para menos 10 graus, para mais 30 graus. Uma variedade, né? Uma variedade, então foi muito importante. Nós trouxemos uma inspiração para o nosso Stick Aqua, que está sendo lançado agora, que é um hidratante em stick, que tem esse novo gesto, né, de você hidratar sem precisar tirar um produto de um pote ou de um... Realmente, assim, é um gesto inovador e que está sendo muito forte lá na Coreia. E vamos ver se a gente... Além disso, a gente participa dos congressos mundiais de dermatologia, aí saem as tendências e realmente os estudos sobre fotoproteção, o que tem de novo, o que tem de real, né? Qual é o futuro da fotoproteção, o que está sendo visto em termos de tendência em skincare. Então, a gente está sempre pesquisando, né? Sabe? E essa é a parte que é mais motiva, mais né? legal, porque assim, é vivo, sabe? Não está pronto nunca. Nada está pronto nunca. Quando a gente termina, imagina, está sempre se surpreendendo com algum produto novo, né? Então, interessante. Exatamente. Então, é uma vida sem rotina. E pra gente também, né? Que fica sempre tendo essas surpresas na ponta aqui. Uma coisa que eu percebi das suas falas é que você está sempre buscando melhorar, né? Sempre buscando cursos, sempre participando de congressos. E queria que você falasse um pouquinho da importância disso na jornada do empreendedor. Porque eu acho que, às vezes, o empreendedor esquece um pouquinho disso, né? Tá muito no dia a dia do negócio e acaba não tendo tempo mesmo para continuar se capacitando.
Como que foi isso para você durante a sua jornada? Nossa, isso para mim foi decisivo. Decisivo, assim, em todos os momentos. Porque, por exemplo, tanto o fato de assistir palestras, né? HSM já tinha uma formação, assim, há muito tempo faz palestras. Tem várias instituições de empresários que fazem palestras. Aqui no Espírito Santo, eu sei que está começando agora, também tem um grupo promovendo esses encontros, o próprio Sindes, o Findes, né? Você encontra muita coisa para quem está começando, isso é importante. Porque a palestra, você fala, é bobagem, mas ela sempre traz alguma coisa que você não teve tempo de pensar. Algum insight, né? Algum insight. Ou que às vezes você já ouviu, mas não tinha passado ainda por uma situação que encaixasse aquela fala, né? E aí depois você ouve de novo e tudo faz sentido, né? Pois é. Então, exatamente. E te tira do operacional um pouco, né? Pra sentar ali na cadeira, refletir, ouvir. A gente tem que ouvir mais, né, também. Conhecer novas pessoas. Esse exercício, né, de você sair da operação, que deve ser, acho que é mais ou menos o que o Dalmácio falou sobre o ócio criativo, né? É você conseguir, em algum momento, sair ali da operação e dar essa abstraída, sabe? Decantar. Aí você sai um pouco e pensa o negócio de cima, assim. O que eu posso fazer de diferente? Se você consegue tirar isso, né, fazer isso na sua vida, você vai ver que nessas horas é que saem as ideias, sabe? E às vezes nem tem tão claro, mas aí você procura alguém que você conheça, o próprio palestrante às vezes dá algumas dicas. Agora a gente tem facilidade de se comunicar, né, com as pessoas que fazem palestras, ou o consultor que está perto de você pode te ajudar a desenvolver aquela ideia, porque nem sempre você tem o insight, sabe o que eu faço, assim, e aí, como é que eu saio do papel, como é que eu vou embora, né? Exatamente. E aí eu falo isso, gente, não é que ninguém vai ter uma ideia disruptiva, não, porque a gente tem uma ideia de inovação que é muito diferente do tipo assim, vou virar uma Apple. A inovação, assim, ela está no dia a dia. É em você fazer o processo mais bem feito. Inventar uma forma diferente, uma forma melhor, não necessariamente diferente, de resolver os problemas que aparecem no dia a dia. Né? Exatamente. Então é importante você olhar o processo, né? Você olha o processo, aí você percebe que para fazer alguma coisa você vai lá, vai aqui, ocupa tal pessoa, retrabalho. Sim. Se você consegue otimizar isso... Simplificar. Né? Simplificar. Para isso, você tem que sair. Porque se você é uma peça que está fazendo aqui, você não tem como sair, olhar de cima e falar, poxa, mas precisa disso tudo, a gente pode facilitar. Né? Então, eu acho que essa capacidade, né, de você, de vez em quando, sair do dia a dia... Que é o pensar fora da caixa, que a gente fala muito, né? É clichê, mas é real e funciona. Eles, assim, a gente tem trabalhado bastante isso lá na empresa, sabe? Eu tenho até uma pessoa da GV que dá um curso sobre processos, L6 Sigma, que é uma certificação justamente que ensina o funcionário a pensar o processo, mapear o processo e olhar o processo, redesenhar o processo para ele ficar mais fácil, mais prático. Isso funciona tanto que a gente aplicou esse curso para principalmente o pessoal do laboratório e do operador logístico. Nós estamos com a mesma quantidade de pessoas e operando o dobro de produtividade. Porque se repensar o processo, e isso depois eles fizeram ter a certificação, fizeram o curso, a gente fez a premiação, inclusive, dos melhores projetos, e isso depois se incorpora na rotina da pessoa, sabe? Tem várias tarefas que você pode fazer de forma conjugada, ou pelo mesmo profissional, enfim, né, olhando igual um diagrama mesmo, né? Isso. Diagrama de rede. É muito bacana. É muito bacana mesmo. Muito bacana. Depois que a pessoa começa, ela fica bem, assim, animada com a história. Empolga, né? Porque você vê alternativas ali olhando... Então, porque às vezes a gente pensa que a inovação tem que ser disruptiva. Nem as grandes empresas, assim...
elas investem muito em inovação adjacente, sabe? Core, que é isso do dia a dia, ou adjacente, que é alguma coisa próxima. Né? Tem 3 camadas: inovação core, que é o seu serviço mais bem feito, mais rápido, mais bem feito, tem depois a adjacente, que é alguma coisa parecida com o que você faz, e depois tem a 3ª camada, que é a inovação disruptiva. Mas, assim, poucas empresas conseguem ter um laboratório de inovação disruptiva, porque isso é caro. Você tem gente pensando muito fora do quadrado. Se você, né, porque assim, a gente está implantando o ESG e a gente sempre fala, a empresa precisa existir. Para você pensar em qualquer coisa, inovar qualquer coisa, a empresa tem que ser sustentável, ela tem que ser rentável. Então, a primeira coisa, né, você tem que botar o pé no chão e falar, não vamos voar demais. Não fazer o básico muito bem feito. Vamos fazer o básico bem feito. Afinal de contas, o objetivo de uma empresa é ter lucro, né? Se ela não tiver, não tem por que ter empresa. Sustentabilidade, né? É isso. A primeira sustentabilidade é da sua empresa. Se você não consegue isso, todo o restante é falácia, né? Com certeza. Ada, a gente está caminhando para o fim aqui e a gente costuma ter uma sacada de ouro. É um resumo mesmo do episódio, desse bate-papo, considerando a sua experiência de vida. O que você pode deixar para a gente aqui? Se você pudesse dar uma dica, assim. Isso. Nossa Senhora, uma dica só. Podem ser 3, vai. Mas assim, uma dica só, eu falaria assim, procura achar graça no que você faz, sabe? Se você já é apaixonado, então ótimo, porque aí você já tem a graça. Mas se você não tiver apaixonado pelo que você faz, vai ter alguma coisa no fundo, assim, seu propósito, né? Assim, como é que você se realiza na vida fazendo o que você faz? É importante, isso criou um nome, né? Agora, qual o propósito da sua empresa? E o propósito, por exemplo, da Ádicos é esse, né? É fazer o nosso produto, que é a única coisa que a gente tem para vender, fazer como se você estivesse fazendo para uma pessoa muito próxima, para sua mãe, para o seu filho, que foi o que aconteceu com vários produtos, inclusive da empresa, sabe? A gente fazia para mim, porque eu entrei na menopausa, para o meu filho que está com acne. Quando eu fiquei grávida, eu fiz o Elasticrim, porque eu tinha medo de ter estrias. Então, assim, os produtos, geralmente, eles têm uma alma, né? Assim, nós estamos reformulando a nossa linha de queda de cabelo. Eu peguei um farmacêutico que está com queda de cabelo. Eu falei, olha, você tem carta branca. Tem que ser careca. Tem carta branca. Na cosmetologia, que é claro que tem vários medicamentos, mas dentro da cosmetologia, que tem limites, faz o melhor que você puder, porque é para você, rapaz. Sim. Então, quer dizer, vamos lá, vamos fazer o melhor. E aí a pessoa se identifica, né? Porque ela não está fazendo ali mais um produto, né? Então, isso a gente faz muito lá na empresa. Né, exercitar isso, sabe? O propósito da empresa, e se puder ser o propósito de todo mundo que está lá, é ótimo, né? Fazer cada vez o melhor. Se desafiar mesmo a fazer cada vez o melhor, sabe? Bom, gente, é isso. Uma pena estar encerrando já, né, esse podcast, esse episódio com a Ada. Tenho certeza que a gente teria assunto aí para o dia todo. Bom, compartilha, comenta, curta, todos os dias faça a diferença. E é isso, né, gente? Vamos dar onde que a gente pode encontrar. Ada, primeiro você quer compartilhar as suas redes da Ádicos, onde que a gente pode te encontrar aí? No ada@adicos.com.br. Pode ficar à vontade e a gente vai responder o máximo de perguntas que eu puder, assim, sobre isso. Mas procurem, eu digo assim, porque é mais próximo, né? Procurem pessoas, né, empresas, consultorias, porque é o meu segredo, assim. Quando eu falo, qual é o seu segredo? Ajuda, pedir ajuda. Né? Não ter medo de pedir ajuda. Não ter medo de pedir ajuda, porque às vezes você não pode ter pessoas caras na sua empresa.
Então, para que você vai ficar errando, né, expondo os seus funcionários a riscos? Procura ajuda. Existe esse caminho que é mais seguro. É muito legal ter uma empresária de sucesso, assim, falando da importância de contar com outras pessoas e não trazendo toda a responsabilidade e o peso do sucesso para si, assim. Sim. Isso é muito inspirador. Porque é assim, tá? Eu duvido que alguém faça alguma coisa sozinho. A gente pode até se achar, mas realmente sem ajuda ninguém consegue. Mesmo. Impossível. E por que não, né? Envolver outras pessoas no seu sonho. E muito solitário também, né? Melhor dividir mesmo. Ah, é. Melhor é dividir. Fica mais animado, tá? Bom, eu tô no @Guido Cortes Advogados. De vez em quando a gente tá lá aparecendo num vídeo, falando um pouquinho sobre direitos tributários, sobre planejamento patrimonial, sucessório. Acompanha a gente lá. E eu tô na Simpler, @Simpler_. A gente fala um pouquinho lá sobre algumas curiosidades envolvendo registro de marca, desenhos industriais, provas digitais. Então, para quem tiver interesse, dá um pulo lá. Tem também meu Instagram pessoal, que é Juliana C. Zaganelli. Fica à vontade. E Tamires. E eu tô no @Contagrana_ e tô lá ajudando empreendedores a justamente passar por esses obstáculos aí financeiros e estratégicos. Então, pode contar comigo. Tchau, gente. É isso, obrigada. Gente. Curta, compartilha, comenta, dê sugestões. E é isso. Até o próximo episódio.